Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo deste canal e hoje nós vamos falar de um tema que eu me sinto super à vontade de falar sobre esse tema, porque é um tema extremamente importante, é um tema super em alta, é um tema que nós estamos falando muito nesse mês de junho, é sobre diversidade sexual, exatamente. Este mês de junho nós comemoramos a diversidade sexual, a diversidade LGBTQIA+, e nós precisamos sempre frisar, não somente em junho, mas nós precisamos durante o ano inteiro, nós precisamos frisar da nossa responsabilidade com as pessoas e com as diversidades de gênero que existe exatamente. Nós precisamos entender a diversidade que existe no nosso país de pessoas, de maneiras de amar, de maneiras de se respeitar na fórmula de vínculo afetivo. Exatamente. Nós precisamos entender em 2020 que existe as mais diversas formas de você amar e que ninguém precisa é, colocar na cabeça ou fazer entender ou não fazer entender nada. A gente precisa simplesmente respeitar as pessoas e dar espaços a ela e espaços que realmente elas merecem e espaços que elas têm, que elas precisam ocupar esse espaço de fato. Porque não somente respeitar, mas entender que nós temos esse espaço e esse espaço ele é literalmente necessário e obrigatoriamente é necessário que nós ocupamos esse espaço. Existem lugares dentro da nossa sociedade que ainda tem assim uma certa rejeição assim enorme nas questões profissionais de aceitação na diversidade sexual, na diversidade de gênero, para a empregabilidade, para que essas pessoas possam se empregar, para que essas pessoas possam trabalhar. E muitas vezes essas pessoas elas são fragilizadas, elas são excluídas da sociedade e muitas vezes do âmbito profissional exatamente por isso, simplesmente por causa da sua diversidade de gênero. Exatamente. O que não faz essa pessoa ser menos capaz que você. Exatamente. Nós temos a mesma capacidade e a capacidade profissional e pessoal de um ser humano não está diretamente ligada à sua orientação sexual. Nós precisamos entender isso exatamente. Em 2020 ainda nós precisamos entender isso. É vergonhoso, sim, é vergonhoso para você brasileiro ou para qualquer pessoa do mundo que não se orientou ainda ou que não se ligou ainda que nós estamos em pleno século com esse tipo de preconceito literalmente de senso ignorante. Exatamente. Essas pessoas, elas precisam ocupar espaços porque elas têm vozes, elas têm todo o direito de ter lugares dentro da sociedade, de ter privilégios. Exatamente, privilégios. Elas precisam ter privilégios sim, porque você dentro da sociedade você tem. Então todos merecem o mesmo tipo de privilégio e respeito dentro da sociedade. Por quê? Porque nós somos cidadãos, nós somos iguais, nós temos direitos humanos iguais e não é a orientação sexual que vai fazer com que você tenha ou possua o mesmo ou o diferente direito que eu tenho. Não. O direito é o mesmo e é exatamente por isso que nós precisamos levantar a bandeira e nós precisamos ir à luta em relação a esse tema, porque esse tema ele se faz necessário dentro da sociedade em todos os âmbitos, em todos os pilares estruturais de vida do cidadão, seja ele na saúde, na educação, na política, na economia. Nós precisamos entender que nós somos quem somos e nós somos legítimos da forma que somos. Então, não é a orientação sexual ou não é a diversidade sexual que nos faz menor ou maior. Não, nós somos todos iguais. Nós possuímos a mesma capacidade de interpretação e responsabilidade
e instrução em qualquer âmbito social dentro da sociedade. Então não se esqueça de refletir sobre esse tema. Esse foi uma pincelada sobre esse tema, mas vai ficar de tarefinha para você pesquisar um pouquinho mais exatamente se você ainda não conhece o que é diversidade sexual ou se você ainda não conhece sobre esse tema. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá, gente? Dá o seu like, tá bom? Ativar o sininho de notificação que fica aqui embaixo para ajudar o canal a crescer. Beleza? Um super beijo. Tchau!